Olá, graça e paz, a paz do Senhor. Muito prazer, Fabrício Barreto Gonçalves. Estou gravando essa série de mensagens, mais cristocêntricas, digamos assim, baseada nas parábolas do reino, as parábolas de Jesus. E agora eu vou ler com vocês uma breve reflexão, uma parábola interessante, pequena, curta. Como diz o outro, curto, Jesus foi curto e grosso. É a parábola do fariseu e do publicano, que se encontra lá em Lucas 18, de 9 a 14. Diz assim: a parábola do fariseu e publicano, Evangelho de Lucas 18, de 9 a 14. E propôs também uma parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar e adorar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma: ó Deus, olha só a oração dele, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores e injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, olha só a oração do publicano, hein? Estando em pé de longe, não ousava nem ainda sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no próprio peito, dizendo: ó Deus, sê favorável a mim, pecador. Digo-vos isto, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que, porque o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Palavras do Senhor, graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Então Jesus fala aí de 2 homens, 2 tipos de adoradores, 2 tipos de orações, de relacionamento com Deus, com o Pai. Um era fariseu, era profissional da fé, era religioso, Era chamado de perushim, separatistas ou separados. É uma reflexão em torno da mecânica, da arquitetura, da dinâmica da oração, a adoração a Deus, Um era funcionário do Império Romano, coletor, cobrador de impostos, publicano, e o outro era fariseu, era um exímio conhecedor da lei, da Torá, da palavra de Deus, Um tinha a rigidez, o legalismo, o laicismo, se era vaidoso, se ufanava, se enchia, porque eu sou fariseu, eu sou religioso, eu jejuo 2 vezes por semana, não sou como os demais homens, roubador, injusto, adúltero, e nem sou como esse publicano aí que está do meu lado. Quer dizer, ele foi arrogante e ele ainda julgou. É o tipo de pessoa que vai na igreja, nos cultos, e ao invés dele estar ligado com Deus, com intimidade, ali na celebração, no culto, na adoração a Deus, ele está adorando, ele está observando e vigiando a forma como o irmãozinho, a irmãzinha está adorando, se está pulando, se está falando em línguas, se está adorando a Deus. Deixa ele adorar do jeito dele. Tem gente que gosta
de colocar Deus numa camisa de força, numa caixinha de fósforo e minimizar Deus. Deus vai além disso, além da forma. Deus quer a essência. O fariseu tinha a estrutura bonita, né? Polida, mas não tinha essência. A sua oração não passava do teto, como se diz, né? Era uma vida com Deus vazia, é uma oração sem vida, sem sentido, porque ele queria se auto-justificar-se diante de Deus. Ele era um religioso, era um profissional da fé, alguns eram até pagos para isso. E o publicano não, o publicano humildezinho, de coração, ele não tinha forma, não sabia como orar, mas tinha essência. Louvado seja Deus, ele traduzia a vida, essência, humildade. E a palavra de Deus diz que o publicano, né, o coletor de impostos, o pecador, estando em pé, ele estava de longe, porque ele se considerava indigno de estar diante de Deus. Não ousava levantar a cabeça e nem os olhos. Batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício, sê gracioso, sê misericordioso, sê favorável para mim, pecador. Aí Jesus fala, no verso 14 do capítulo 18 de Lucas: digo isto, que ele desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu religioso, porque todo que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Então a forma é importante, a liturgia do culto, né? Aquela organização, afinal, Deus não é Deus de confusão, mas o que importou para Jesus aqui foi o coração, foi a atitude humilde do publicano, do coletor de impostos, né? Do fiscal do imposto de renda, do cobrador. E o fariseu, que tinha por obrigação ter uma vida de santidade, de intimidade, de entrega, de rendição, de comunhão com Deus, ele tinha forma, ele orou, ele jejuava, ele dizimava, mas ele não tinha essência, ele não tinha vida, era uma espiritualidade, uma vida religiosa, uma espiritualidade sem sentido, de autojustificação, vazia, de vida, de conteúdo. É uma lição muito bonita essa parábola do publicano e do fariseu. O publicano foi humilde e saiu justificado. E Deus ouviu, Deus aceitou a sua oração. É o sacrifício, a oração, o culto de Caim e Abel. Lembra lá Caim e Abel, os dois irmãos? Deus aceitou a oração, o culto, o sacrifício de Abel, mas rejeitou o sacrifício de Caim, e isso despertou em Caim inveja e ódio e ciúme do seu irmão, porque o seu coração estava vazio de Deus, estava vazio da graça. Quanto tempo você está cheio de Deus? Ou quanto tempo você está vazio, vazia de conteúdo de Deus, da graça de Jesus? É um exemplo para nós. Que Deus abençoe. Amém.